Olá! Uma noite de sono é tudo que muita gente gostaria na vida. O fato é que o metabolismo humano depende de uma boa noite de descanso. Sono de qualidade, mais tempo suficiente, parece ser uma equação difícil de ser alcançada nos tempos de muita conectividade ao estresse. A insônia é um dos distúrbios do sono, mas existem outros tipos. No programa de hoje, vamos tentar entender mais sobre esse assunto. O que de fato atrapalha o sono? Qual a importância de se dormir bem e o que é dormir bem de fato? Como tratar os distúrbios provocados pela falta de um sono de qualidade? Para falar sobre esse assunto, a gente conta com a presença aqui nos nossos estúdios da médica neurologista Juliana Magalhães. Ela também é professora de neurologia, além de membro da Academia Brasileira de Neurologia. O Câmara Aberta está só começando. Doutora Juliana Magalhães, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Câmara Aberta. Obrigada, Michele. É um prazer aqui. Agradeço a TV Câmara por participar, a gente discutir, fazer um bate-papo sobre o transtorno do sono, né, que é uma coisa muito prevalente na população, não só brasileira, como também mundial, para a gente poder discutir um pouquinho e conhecer orientar. Mais, né? E eu já nessa tentativa de trazer um pouco mais de informação e conhecimento, né, para os nossos telespectadores, aí eu já lhe pergunto o que são esses distúrbios do sono, esses transtornos e quais são os mais comuns? Então, a gente tem vários transtornos do sono, né? Distúrbios do sono envolve uma gama de patologias e alterações individuais de cada pessoa, né? Então, a gente tem o transtorno do sono associado à insônia, que é o mais comum, né? A gente tem insônia crônica, insônia de curta duração, que é aquele eventos pontuais que podem ocorrer, aquele transtorno da insônia, né? E existem outros transtornos, outros distúrbios do sono, provocados por distúrbios relacionados às fases respiratórias, né? Que a gente encontra as apneias do sono, né? A gente também tem distúrbios do sono relacionados à hipersonia, que é um padrão específico de alterações de sono. A gente também tem transtornos de sono associados a alterações de movimentos, de comportamento, que entra aquela fase de bruxismo, né? Entre outras alterações que podem ocorrer na questão da arquitetura do sono. Aí você falou aí de vários transtornos e eu tenho curiosidade, eu acho que muita gente tem também, sobre o sonambulismo e a paralisia do sono. Eles são considerados transtornos do sono? Sim, os dois são considerados alterações que podem ocorrer no sono, tá? O sonambulismo, ele ocorre em pessoas, em indivíduos que têm um despertar, geralmente eles acordam com um despertar confusional, né? Não sabem onde está, né? Pode ter alterações de comportamento, aquele que sai andando, que pode executar... Que fala, né? Que fala durante a noite, né? Só que ele não vai ter a consciência, ele não vai conseguir lembrar disso quando vai ser perguntado, né? A paralisia do sono já é um pouco diferente, né? Ele vai ocorrer, geralmente, pode ocorrer em qualquer fase do sono, mas geralmente ocorre quando ele está despertando, né? É aquele paciente que tem uma paralisia, ele fica com membros e troncos parados, né? Ele pode ter sensações táteis, sensações auditivas, sensações táteis caracterizadas, por exemplo, a sensação de alguém colocando a mão sobre o tronco, alguém segurando para que ele não mexa, né? Sensações que tem alguém próximo no quarto, né? E ele tem a consciência que aquilo ali está ocorrendo. Ele dura poucos minutos, né? É como se tivesse acordado, mas não está. Não está, aquele fica congelado, né? Acordei, mas estou congelado. Então, ele tem aquela consciência, ele consegue relatar isso para uma outra pessoa, né? Ele lembra desse evento. E ele é muito precipitado por alterações do ciclo circadiano, né? Alterações de sono por si só, estresse e pessoas que não têm uma qualidade de sono boa, né? Isso pode ocorrer principalmente associado também à ansiedade, pacientes que têm privações de sono, essa paralisia do sono pode ocorrer. Você falou na apneia, né? E qual a diferença entre o ronco e a apneia?
Porque, assim, as pessoas que roncam, acredito também que elas interferem muito nessa qualidade do sono, né? Isso. O ronco é um evento que ocorre, é o som pela passagem do ar pelas vias aéreas superiores, né? Pela faringe, pelas tonsilhas, né? Que fica aqui atrás. Se tem um estreitamento e esse ar passa através desse estreitamento, isso provoca um som, um ruído. Isso aí é o ronco, né? Que a gente chama de ronco, tá? É igual um vento passando por uma frestinha de uma janela, também provoca um ruído. Mesma coisa é o ar passando pelas vias aéreas superiores. Ele provoca o ronco, né? A apneia, o termo apneia, a gente está ligado à parada da respiração. Então, é aquele paciente que para momentaneamente de respirar e não ocorre aquelas trocas, né? Como se estivesse afogando. Isso, aí ele tem o despertar, né, pela consciência, mas a apneia por si só é o termo de parada da respiração, né? Na apneia do sono, que é um distúrbio do sono, né, a gente vai ter presenças de roncos, que é um dos sinais, né? Presença de roncos, a gente tem presença das apneias, tem a presença desses despertares com essa sensação de falta de ar, né? E tem as hipopneias, não chega a parar de respirar, mas ele tem uma respiração diminuída. Doutora Juliana, qual a importância, assim, de uma boa noite de sono? Por que é tão importante a gente dormir bem? Então, o sono ele está relacionado com várias alterações do metabolismo do ser humano, né? Na fase, toda a fase da vida ela é importante, né? Na fase recém-nascido, na primeira infância, é um momento importantíssimo para a questão de crescimento, para a produção hormonais, né? Por isso que o bebê dorme tanto. Isso, na fase de recém-nascido, e aí isso vai caindo com o decorrer dos anos, né? Na primeira infância, no recém-nascido, ele dorme bastante, né? Isso para a recuperação do corpo. Mas, assim, o adulto também é muito importante ter um sono de qualidade essencial, porque é nele onde a gente vai ter a reestruturação tudo que a gente utilizou durante o dia, né? Vai ter mais produção hormonal, né? A gente vai estabelecer, vai quantificar e vai elaborar as questões que foram aprendidas, que foram aprendidas durante o dia, né? Para que isso interfere muito na qualidade de desempenho que você tem no outro dia, né? A parte neurológica que você fala do raciocínio, né? Da energia. Isso. Dizem que o sono bom até é bom para a pele e para tudo, né? Para a regeneração de tudo, exatamente, né? porque ele regenera, né? Ele tem mais produção de energias, mais produção de proteínas. Então, quem tem uma qualidade de sono boa, né? Tem uma qualidade também de pele, de saúde mental muito melhor daqueles pacientes que não conseguem ter uma qualidade de sono ideal, né? Uhum. Daqui a pouco eu vou perguntar à doutora Juliana quanto tempo se tem uma quantidade de tempo necessária assim, para a gente na fase adulta, para várias fases da vida da gente. Mas antes disso, eu queria assim, saber se existe uma fórmula certa para dormir bem. Então, assim, fórmula certa é uma pergunta bem capciosa, né? Se a gente tivesse uma mágica, seria muito bom, né? Então, assim, a gente tem dicas, né? Existem, assim, algumas dicas, né, no dia a dia, para que você tenha uma qualidade de sono boa, né? Um ambiente adequado, né? Tem que ter um ambiente de sono adequado, com a eliminação de ruídos, né? Uma iluminação também adequada, uma exposição no final da noite, que é quando começa a produção de alguns hormônios, como a melatonina, né? Ele precisa estar numa exposição menor à luz, então evitar aquela exposição maior nos períodos próximos à hora de dormir. Ter também essa exposição durante o dia, né? É importante também para a gente regular esse círculo circadiano, né? Durante o dia a gente precisa ter uma exposição maior ao sol, às luzes, né? E durante a noite, ao final do dia, a gente precisa ter uma diminuição, né? A alimentação é um fator muito importante também, né? Para que tenha uma qualidade de sono boa, né? E as questões emocionais, né? Que a gente tem muito no dia a dia, né? O momento atual é de muita demanda, né? Demanda de trabalho, demanda tecnológica, demanda de estudos para as crianças. Então, a gente tem que ter aquele meio termo para a gente poder regular e não acabar interferindo isso na qualidade de sono e no tempo de sono também
Pois é, vamos dos falar do indivíduos. tempo de sono, né? Que é uma curiosidade que muita gente tem. A gente já sabe que o recém-nascido, quando nasce, ele só acorda mesmo para comer, pelo menos é o normal, né? Acorda para comer, ali interage pouco, puf, dorme de novo. E assim dorme bastante. A gente vai crescendo essa quantidade de horas de sono, vai diminuindo, até que a gente chega numa idade bem mais avançada, que poucas horas de sono parece que são suficientes para restaurar. Fala pra gente, tem uma fórmula aí, né, de quantidade de horas por cada fase da vida da gente? Então, a gente tem uma média, né? Assim, cada fase da vida, a gente tem um tempo mais ou menos ideal de sono, né? Não quer dizer que vai ser obrigatoriamente ter que dormir aquela quantidade de horas que está lá o manual pedindo para que eu durma. O importante é que você tenha uma qualidade de sono, tá? A qualidade é muito importante. No recém-nascido, eles dormem mais. A gente fica acordado ali em torno de 3 a 4 horas, com intervalo para mamada, né? Aquelas questões de alimentação, banho. Tendo aquelas pessoas que a gente chama assim que dorme menos, que com 6 horas consegue ter uma qualidade boa, não interfere no seu dia a dia, né? E o idoso, ele cai um pouquinho, ali em torno de 7 a 8 horas de sono. Para o idoso, ele já consegue ter uma qualidade de sono, um tempo de sono, que eu vou falar aqui, um tempo de sono bom, né? Mas assim, como eu sempre falei, não é importante o tempo por si só, mas a qualidade daquele sono. Porque você pode ter um tempo ideal, mas aquela qualidade não ser suficiente para que você tenha a recuperação do corpo durante a noite. A gente vai já para o intervalo, mas antes eu só queria perguntar uma coisa. Você falou do idoso. É muito comum os idosos dizer, mas eu não dormi nadinha durante a noite. Mas faz ao longo do dia várias paradas de sono. Você está assistindo um programa na TV, aí dorme ali no sofá, ali meia horinha nem percebe. E assim vai fazendo algumas paradas de sono ao longo da noite, ao longo do dia, e à noite não dorme aquela noite toda, quer dizer, acorda com a noite ainda, o dia ainda não tem chegado. Isso soma ou isso é considerado um sono sem qualidade, porque há essas interrupções? Então, o idoso por si só, na fisiologia dele, ele tem mais frequência de despertares noturnos, né? Isso é uma alteração fisiológica já do sono do idoso, tá? E esses cochilos durante o dia, para aqueles pacientes, né, para aqueles idosos que têm dificuldade à noite, eles atrapalham muito esse sono reparador durante a noite, né? Então, principalmente aqueles cochilos de 5 horas da tarde, né? 6 horas, é o que mais atrapalha o sono do paciente idoso à noite. Geralmente, esses pacientes queixam dessas dificuldades e aí vão entrar com medicações indutores do sono, né? Então, a gente precisa ter essa questão de higiene do sono, né? Quando a gente faz uma anamnese, fazer um interrogatório com o idoso, a gente precisa ver como é o perfil dele, se tem esses cochilos durante o dia, né? Isso aí vai acabar atrapalhando, sim, o sono da noite. Ok, estamos conversando sobre distúrbios do sono com a médica neurologista Juliana Magalhães. É hora do intervalo, voltamos já. Declaro aberta a presente sessão. Grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara ainda deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio. Uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Mais assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, no Spotify e Deezer, ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer, procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a doutora Juliana Magalhães sobre distúrbios do sono. Doutora Juliana, quais são os fatores hoje em dia que mais atrapalham o sono da gente? Então, a gente tem fatores externos, né, que atrapalham bastante o sono, que a gente chama fatores precipitantes, né, como ansiedade, né, as alterações de saúde mental interferem bastante no sono adequado. A grande carga de trabalho, sobrecarga, né, de atividades durante o dia, que acaba sobrecarregando muitas pessoas. A alimentação também é um dos fatores que atrapalham a qualidade do sono. Né? Alimentos que estimulam o sistema nervoso central, né? Como o uso de café, cafeína, o uso de refrigerantes. Tem gente, inclusive, que nem consome esses alimentos depois das 5 horas da tarde para justamente não interferir no sono, porque ela já percebeu que aquilo ali Isso, porque desregula. aquilo é um fator que ele é estimulante para o sistema nervoso e atrapalha nessa produção hormonal, que para o sono ter um sono adequado, ele tem uma arquitetura do sono. Tem produções de hormônios que decai durante o dia e aumenta durante a noite para ter uma qualidade de sono boa, né? Tem gente que, por exemplo, o horário de treinar, vai para a academia de ginástica. Por exemplo, eu vou para a academia de ginástica às vezes à noite, não dá tempo de ir durante o dia e eu faço aquela atividade física 8 horas da noite até umas 9, 9h30. Isso não interfere no meu sono, porque eu já tive um dia tão cansativo que eu faço aquilo ali e quando eu chego em casa, que eu relaxo, tomo banho, já estou prontinha para dormir, mas tem gente que se queixa que isso tira o sono, agita a pessoa. Isso. Quem tem problemas de sono, ele tem alteração também envolvendo a arquitetura hormonal, essa produção, ele está alterada. Produção de noradrenalina, de serotonina, de melatonina. Aquele indivíduo, ele tem uma produção irregular desses hormônios, que eles precisam estar um para baixo, outro para cima. Isso aí ajuda a regular esse ciclo da vigília, que está acordado, e o sono, né? Ele tem essa regulação. O indivíduo que tem essa desregulação, realmente as atividades após 5 horas, eles vão atrapalhar o sono. Entendi. Porque tem uma produção hormonal diferente. Entendi. Aqueles indivíduos que conseguem regular bem, que não tem essa alteração de produção, eles não vão interferir no sono, tá? Exatamente. Mas quem tem dificuldades, quem tem alterações, alguns distúrbios do sono, deve evitar fazer atividade física após as 5 horas. O uso de celular, esses eletrônicos também atrapalham essas pessoas que têm essas alterações? Eles atrapalham porque o ciclo circadiano ele depende muito dos fatores da iluminação, né? Então, a luz, a iluminação, eles vão via retina e aí ocorre aquela produção hormonal. Se a gente está o tempo inteiro, né, com a produção de estímulos luminosos, como é feito pelo celular, pela tela de uma televisão ou pela tela do computador, né, esses estímulos eles vão diminuir a produção de melatonina, porque no final do dia a melatonina ela tende a começar a aumentar e ter seu pico lá durante a madrugada à noite, depois ela começa a decair para a gente ter o despertar, né? Então, se a gente está o tempo inteiro com estímulo luminoso, né, isso aí vai atrapalhar essa produção e isso aí vai interferir no sono. Então,
O uso excessivo de telas também atrapalha a qualidade do sono. Pois é, vamos falar da melatonina, porque tem gente que faz uso, né, do comprimido de melatonina porque tem esses problemas. Então, fala um pouco aí sobre, para a gente, quando é que ela é necessária e quando é que não. Então, a melatonina, ela é um hormônio produzido pela glândula pineal, né? E ela tem sua produção regulada através desse ciclo circadiano, né? Então, seu pico ocorre durante a noite, na madrugada, quando a temperatura corporal ela está mais baixa, né? E ela tende a diminuir durante o dia, tá? Então, o uso da melatonina, ela é utilizada só para alguns pontos específicos, algumas alterações de sono específico, como atraso do sono, principalmente no paciente idoso, tá? Então, a gente gosta de utilizar a melatonina para o paciente idoso, paciente que tem alteração nesse ciclo circadiano do sono. Para a insônia, ela já não é indicada, né? Não se mostrou, os estudos não se mostraram eficaz, o uso da melatonina, e também não tem qualidade boa para a gente poder indicar esse uso para quem tem transtornos da insônia por si, tá? Mas ela, em outros distúrbios, em casos específicos, ela tem sua indicação, mas é caso muito específico. Fala um pouco sobre os tratamentos, as formas de se tratar esses distúrbios do sono. Claro que são vários distúrbios, deve ter protocolos diferentes dependendo do problema, né? Mas, assim, as formas mais comuns de cuidar aí, dependendo do caso. Então, como a gente falou lá no começo, né, a gente viu que tem vários distúrbios do sono. Então, para cada distúrbio, a gente tem um tratamento diferente, né? Os tratamentos da insônia, a terapia principal é a terapia cognitivo-comportamental. É você entender o que você está fazendo no dia a dia que está prejudicando aquele sono, né? Você faz a terapia buscando essas alternativas para você melhorar. Com o psicólogo? Com o psicólogo. É especialista em terapia cognitivo-comportamental para essas alterações de sono. Esse é um pilar primordial para que tenha um bom sucesso no tratamento, né? E aí a gente entra, se for indicativo, tiver uma falha nessa terapia cognitivo-comportamental, a gente entra com medidas farmacológicas, né? Existe uma gama de medicações farmacológicas. É sempre importante a gente trazer esse tratamento de terapia para que o paciente não fique a longo prazo tendo que usar o uso de fármacos indutores do sono, né? Que o objetivo, claro, é a gente melhorar para a gente poder inclusive retirar a medicação. Viciantes, né, doutora? Tem alguns que causam dependência, né? Que a gente tenta não utilizar no dia a dia, mas assim, que a população em geral são os benzodiazepínicos, que mais se utiliza. Então, eles causam dependência e causam alterações cognitivas, né, de memória, que a gente evita fazer esse uso a longo prazo, tá? Para os tratamentos de sono, como a gente citou aqui, a apneia do sono, já tem um tratamento diferente. A apneia do sono, a gente vai ter que identificar, né, através de polissonografia, para a gente poder tratar através de uso de CPAP, que é um aparelho um aparelho que dá pressão para evitar que essa flacidez da musculatura atrapalhe a respiração durante a noite. Então, diminui os roncos, né? A apneia do sono está muito relacionada a alterações cardiovasculares, que é o quê? Aumenta o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco de infarto do miocárdio, aumenta o risco de AVC. Então, é um distúrbio que precisa ser tratado, né? Porque a longo prazo, ele vai trazer complicações que podem interferir levar a questões graves do indivíduo, né? Sem falar com a pessoa que não dorme bem, ela também tem muitas alterações de humor, eu acho, não é? Isso, as alterações que ocorrem durante, quem tem uma má qualidade de sono, né, são alterações do dia a dia. A pessoa fica mais fadigada, ela tem uma irritabilidade maior, né, fica mais irritado, ela tem uma concentração, uma atenção menor às coisas que são lidada durante o dia. Então, vem aquela queixa, não estou eu estou com problema de memória, não estou conseguindo executar as coisas que eu fazia antes, eu não gravo, eu esqueço chave do carro, esqueço. E ali o problema pode estar numa má qualidade do sono, porque o sono, ele atrapalha a atenção e traz sintomas cognitivos durante o dia. Agora, curiosidade, os profissionais de saúde, a senhora é médica, né? E eles precisam fazer plantões, 24 horas de plantão, ali fazendo
não interfere, não vai aí bombardeando a qualidade de sono ao longo dos anos? Interfere, né? Interfere bastante. A gente chama esses trabalhadores de trabalhadores de turno, né? Não, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que trabalham em escala de plantão, guardas municipais, porteiros, todos são trabalhadores de turno. E isso interfere, sim, na qualidade, né, de sono, né? São pessoas que precisam, por isso que a gente tem na saúde ocupacional, na saúde do trabalhador, tem que ter aquele tempo de descanso, porque o paciente ou a pessoa precisa se readaptar e ter uma qualidade do sono no outro dia. Ou seja, não pode ter um plantão seguido do não outro. Não deveria ter um plantão seguido do outro, né? Não deveria mais adequado. Seria mais... Então, assim, essas pessoas, elas acabam tendo mais risco para infarto, né? Risco para... AVC, então essas alterações cardiovasculares elas ocorrem também, né? Então, por ser médico, por ser enfermeiro, eles não estão isentos dessas ocorrências porque acabam sim que prejudicando a saúde, né? Apenas estão mais conscientes. Antes de eu encerrar a entrevista, já lhe agradecendo pela presença, por ter nos atendido o convite. Deixa aqui algumas dicas, algumas informações para quem está nos assistindo e quer seguir o caminho aí de melhorar essa qualidade de sono, sair dos problemas aí Então, a gente tem algumas dicas, né, de como a gente melhorar essa qualidade do sono através de alimentação. A gente tem uma alimentação balanceada, né, ricas em frutas e verduras, né, diminuir o consumo de substâncias que são aditivas, que têm conservantes, né, diminuir a ingesta de alimentos estimulantes, como café, como refrigerante, né, atividade física, uma coisa muito importante para ter uma qualidade de sono boa, tá? A gente poder, aquelas pessoas que têm aqueles transtornos de ansiedade, né, de saúde mental, depressão, procurar um tratamento adequado, né, melhorar essa questão e também trazer para si uma organização, né, como hoje a demanda das atividades profissionais ela é muito alta, então a gente precisa organizar para não ter aqueles pensamentos negativos na hora que vai para a cama. Então, eu estou com aqueles pensamentos, tenho várias coisas para resolver no outro dia. Então, aquela semana vai ser puxada. Então, separa uma agendinha, separa um planner e vai marcar. Tenho que fazer. Na segunda-feira eu preciso resolver isso, isso e isso. Não adianta encher de atividades que você não vai ter tempo suficiente para resolver, porque isso gera ansiedade, gera transtorno durante a noite do sono, que não conseguiu resolver, que vai ficar para outro dia. Então, assim, a gente precisa ter calma, paciência e saber o que a gente vai conseguir resolver. Não dá para abraçar o mundo, porque isso aí vai acabar interferindo na sua qualidade de sono, né? A gente se cobra muito, mas um dia só tem 24 horas. Chegou a hora de dormir, o corpo pede, é uma hora sagrada. Doutora Juliana Magalhães, neurologista, muito obrigada por ter vindo aqui. Conversamos sobre distúrbios do sono. O Câmara Aberta fica por aqui essa semana. Semana que vem a gente volta com outro assunto, outra temática, mais informação para você. Até lá!